Legal, pessoal. Vamos pro mais importante agora, né? Vamos falar de 3 momentos, né? Antes da migração, durante e depois. Então, primeiro, vamos entender o momento de cada um quando estava lá ainda no antes, né? O que aconteceu, que dores estava passando, qual que foi o driver ali para tomar uma decisão difícil, a gente sabe que é difícil, de migrar de plataforma, se sentiu frio na barriga ou não. Contem um pouquinho para a gente dessa história aí, do que estava doendo e que motivou passar por esse desafio aí de migração de uma operação complexa de e-commerce. Pode falar aí, seguindo. Vai começar comigo, mais difícil. Bom, pessoal, boa noite. Esse momento de migração, na verdade, foi uma decisão que a gente tomou muito fácil, né? Porque o que acontecia? A gente tinha o nosso grande desafio na VTEX era fazer preços regionalizados, né? E a VTEX levou 1 ano para conseguir fazer essa integração, né? Então, a implantação da VTEX levou 1 ano nessa questão de preço. E aí, quando a gente começou a buscar outras ferramentas, né, não teve uma outra ferramenta que conseguiu atender a gente com essa facilidade. E aí eu falei com o Marcelo indicou a Tcheca, eu falei assim, cara, esses caras não vão dar conta. O Cícero, o Érico, o Eneu que falou assim, cara, esses caras não vão dar conta. E o Eneu falou assim, cara, nós vamos fazer essa implantação em 2 meses, não foi? Eu falei, não vai dar conta. Eu falei, vocês estão subestimando, não foi? Eu falei, estão subestimando, os caras levaram 1 ano para fazer, e mesmo assim, quando finalizado, não resolveu o problema, porque a gente, né, após 1 ano de implantação, a gente continuava sem ter o problema solucionado. Então, o que eu falei aqui com todo mundo aqui que a gente compartilhou desse sentimento putz, o normal é você fazer a implantação e aí você quebrar a cabeça na evolução, né? Que é o natural, que o pessoal estava falando aqui. Bom, é uma plataforma que não atende todo mundo, mas pelo menos você começa a caçar problema novo, e cada problema novo você vai resolvendo, e dali a pouco o seu site está melhor do que ele estava ontem. Isso a gente nem chegou nessa parte. Então, quando o pessoal prometeu 2 meses, a gente ficou bem cético, né? E aí tem um ditado que fala o seguinte, cachorro que já foi picado por cobra tem medo de salsicha, né? E aí eu falava assim, faltava por 1 mês após a implantação, falava assim, Eneu do céu, cara, o negócio não vai, mandava e-mail pro Marcelo, os caras não estão fazendo, não, vai dar certo, e colocamos no ar em 2 meses, né? Então, assim, a parte de implantação foi muito menos traumática. A partir do momento que a gente colocou o site no ar, o problema da implantação foi uma página virada, a gente nunca mais voltou nos problemas que a gente tinha antes, né? A navegabilidade é incrivelmente melhor. Então, no primeiro mês, eu acho que o Guilherme também compartilhou essa informação, que a gente dobrou a conversão do que a gente tinha em VTEX no primeiro mês de operação. Né? Então, assim, é algo que a gente não né? A gente vai falar, não é possível que isso está acontecendo, isso aqui é muito fácil de operar, isso daqui é muito tranquilo. Então, acho que a principal dor foi essa na implantação, e a gente conseguiu encontrar ferramenta e parceiro para isso. Né? Esse que é o mais bacana. E fora isso, uma outra coisa da VTEX também é que você não tem o apoio deles a qualquer momento. Né? Então, assim, eu não estou falando nem na questão de você abrir um chamado, porque sabe, um chamado demora 48 horas, aí você responde, quando vê o cara que responde o segundo chamado é um outro cara, que aí você tem que explicar um negócio de novo. Mas eu falo, a empresa em si não dá esse acolhimento do parceiro, de chegar, pegar na mão, de entender, de indicar a melhor agência de acordo com a sua necessidade. Então, acho que esse foi o principal desafio. Perfeito, obrigado. De novo, eu tenho 2 experiências, então eu vou falar um pouco das 2. Minha primeira experiência de virada para Shopify foi quando eu estava em Samsonite. Na época a operação era um full commerce dentro de uma VTEX, então foi um tombamento de muitas coisas, sai do full commerce, internaliza a operação e a gente precisava de uma plataforma. Samsonite,
base da Samsonite, falando de América Latina, fica no Chile, então foi meio que uma decisão, uma plataforma que atende a todo mundo, que foi muito o que o Marcelo falou. Em vários outros países é uma plataforma que já é muito forte, já é muito robusta, então foi uma decisão tomada no Chile, que valeria para todos os países. Foi aí que acho que eu tive meu primeiro contato com o Shopify, como efetivamente eu colocando a mão na massa. E falando de operação Samsonite, eu era praticamente personificada a pessoa do e-commerce, então eu coloquei muito a mão na massa para fazer esse projeto acontecer. Falando num cenário de Havaianas, tem uma história um pouco parecida, porque todos os nossos países de e-commerce Latam já são Shopify, já eram Shopify. Todos os países de Ásia também já eram Shopify e a empresa estava no momento de tentar buscar uma plataforma que atendesse ao máximo todos os países. E acho que falando de Havaianas, existe todo um glamour de eu vendo Havaianas, mas meu produto é um produto relativamente barato, então eu também preciso fazer contas de equação de quanto eu pago numa plataforma para minimamente a minha unidade de negócio ser mais lucrativa. Então a gente foi atrás de uma plataforma que tivesse esse ponto de alinhamento entre todos os países, e aí, ano passado, a gente fez essa virada, os Estados Unidos fez a virada também, e a gente fez a virada no final do ano. E aí, eu fui numa virada muito mais tranquila, porque eu já tinha experiência, e aí eu cheguei com o meu time falou todo mundo da paparazzi, tipo, nossa, vamos mudar de plataforma. Eu falei, gente, relaxa, Shopify é tranquilo, vocês vão entrar na plataforma, vocês vão conseguir fazer tudo o que vocês querem fazer, não vai precisar da ajuda de ninguém. Então, eu já fui muito mais tranquila para minha segunda migração Shopify. Então, foi meio que uma decisão, e aí é isso, assim, hoje a gente consegue ver muita coisa de, Estados Unidos já fez isso, quero fazer igual, copia e cola, e eu quero fazer igual. Então, a gente fez essa virada muito também para ter esse processo mais unificado entre os mercados e achar uma plataforma custo-benefício para a gente que também fizesse mais sentido. Só um adendo aqui, que a Havaianas é a minha love brand preferida. Né? Disparado. Eu acabei de perguntar para ela se ainda tinha o Havaianas Friendly, que é um selo para empresas que permitem que os funcionários usem Havaianas, ou lugares que pode chegar de Havaianas e que está bem recebido e tal. Então, cara, minha love brand disparado favorita, assim. Mas eu acho que tem um negócio legal, que é o seguinte, tem todo o tema de migração e tudo mais, mas por ser uma love brand, por ser uma empresa que cuida muito da marca, né? O tema de, assim, se migrar, tem tudo isso que a Rê falou, que é uma coisa óbvia, tem uma coisa técnica, de custo e tudo mais, mas, cara, se não souber contar história, não vai. Não vai. E eu acho que uma das coisas mais legais que a Shopify sabe fazer é ajudar as marcas a contar a história delas no mercado. Né? E já era eu comentei no meu papo inicial, e desculpa tomar o tempo de vocês, é porque a Rhodes, ela já usava o Shopify no mercado americano, né? Quando a Alpargatas comprou. Cara, eu esfregava na cara dos americanos, assim, aqui, ó, a empresa brasileira comprou de vocês. Né? Então, cara, por quê? Porque a Alpargatas sabe fazer muito bem isso. Poucas marcas no mundo sabem trabalhar marca tão bem quanto a Havaianas e a Alpargatas. Eu acho que essa é uma das razões também porque justificou, né? Óbvio, tem toda a questão da estrutura, técnica, TCO. Esse é um profissional que sabe fazer as coisas, que é diferente. Mas, cara, porque sabe contar a história. Isso faz uma diferença absurda no negócio. Desculpa te atrapalhar. Tamo junto. Bom, boa noite, pessoal. Eu, para contar um pouquinho das questões de migração, vou fazer algumas já. Vou lá em 2010. Um pouquinho mais para trás, junto com o Bruno. A gente começou junto, praticamente, na Vtex. Foi quando a Vtex ainda nem era uma plataforma conhecida, era uma plataforma um pouco... Estava começando. E eu tinha contratado, pela empresa que eu trabalhava, uma plataforma chamada WX7, que depois foi comprada pela Vtex. E aí, quando a gente foi convidado a ser Vtex, a Vtex chamou alguns clientes novos para falar, temos aqui R$1 milhão para novas funcionalidades.
O Brunão vai lembrar. Eu tava nesse Você tava? Na época, 2012, a gente fazia junto com o Gustavo Rios. Exatamente. Fazia essas reuniões ali. Desenvolver a plataforma Desenvolver a dos caras. plataforma dos caras. Beleza. E aí todo mundo trazia um ponto importante e falava, pô, eu quero tal coisa, eu quero isso, beleza. O ponto que eu trouxe foi, eu quero fazer a gestão da minha vitrine de uma forma fácil. Quero pegar o produto e arrastar, do mesmo jeito que o Brunão falou, em 2010. A gente está em 2025, ainda não fizeram. Tinha 1 milhão para fazer, não fizeram. E aí, hoje, trazendo isso para hoje, eu trabalho, além da Talchaco, eu trabalho como diretor, eu entrei lá prestando consultoria, fui convidado a entrar na empresa como sócio. Eu presto vários projetos de consultoria. E hoje eu estava num aqui do lado, e aí o cliente falou, não, eu preciso melhorar a minha vitrine, eu preciso colocar os produtos que tem grade para cima e tal. E aí, melhorando um pouquinho do que você fez aqui, eu entrei, procurei um aplicativo, e vi um aplicativo de $3, onde você podia escolher o produto que tinha. Ele fazia esse peso, você fala, eu quero que o peso principal da página seja os produtos que têm mais quantidade de variantes disponíveis em primeiro, os produtos que são novidade em segundo, e os produtos que são os mais vendidos em terceiro. E ele gerou uma vitrine muito mais vendedora e atualizada a cada hora. Para mim, isso, você pensar no mundo de VTEX é uma coisa que você não faria nunca. Pelo menos há 15 anos eles não conseguiram fazer. Então, essa questão de tecnologia e a arte de migração, alguns projetos que eu já fiz também, é uma coisa que parece um bicho de 7 cabeças, e quando você fala para o cliente, né, eu como consultor e também na Puxar, quando você fala para as pessoas, não, vamos migrar, fazer migração é uma dificuldade e tal, eu garanto que não é esse bicho de 7 cabeças que parece ser. Obrigado. Bom, boa noite. Acho que o maior desafio da Romanel nos Estados Unidos foi oferecer a experiência que o cliente de lá ele gostaria de ter. Ele está acostumado com o Shopify. E a história da Romanel nos Estados Unidos é bem curiosa. Ela começou em 2015 com uma operação física, de uma loja física que existe até hoje. Foi? Tem um outro microfone pro Robson aí, ó. Ah, tá, perdão. E em 2017 lançado o e-commerce, Magento, que funcionava, mas chegou no seu limite, não tinha como mais atender o que a plataforma oferecia. E a questão foi oferecido para fazer uma migração, com um custo bem baixinho, de $60 mil, e a operação não faturava isso, era uma operação muito embrionária. E aí, antes de eu até ingressar agora na Romanel, vai fazer 1 ano que eu acabei retornando para a Romanel, e foi proposto para eles, a VTEX propôs, eu te atendo nos Estados Unidos, eu tenho a solução, eu estou indo para o mercado dos Estados Unidos. Isso lá em 2020. Até hoje, a experiência totalmente fica claro que é uma plataforma, foi uma solução totalmente brasileira, para o mercado brasileiro, que tentaram adaptar para o mercado norte-americano, que não funciona. E, pra você ter uma ideia, com mídia ligada, com tudo de performance funcionando, eu acho que o Brunão, eu compartilhei com ele, de uma taxa de conversão a melhor, vamos dizer assim, média, 0,4. Era algo ridículo. Checkout que não funcionava, cadastro de produto, coleção, a Romanel lança 14 coleções por ano. Então eu tenho um certo volume de novos produtos durante todo o ano. Não é um volume gigantesco por causa de SKUs por cada coleção, mas era algo que a gente tinha que planejar um cadastro para imputar as informações da VTEX com 48 horas de antecedência, senão não subia o produto, simplesmente para ele estar ativo, mesmo sem estoque. E quando eu ingressei, eu falei, putz, isso não é possível, cara. Como que o mercado, vocês estão oferecendo, tem mídia ligada, o produto é de qualidade, o mercado americano ele confia na questão do produto da Romanel, de questão de qualidade é um dos melhores que tem, porém não vende. Pra ter uma ideia, o marketplace que a Romanel tem hoje na Amazon, ele vende muito mais do que a própria loja.
até antes de a gente fazer essa migração. E eu falei, putz, isso não existe, cara. A gente precisa oferecer uma experiência totalmente de acordo com o mercado. Foi atrás da Shopify. Migramos, fazem 14 dias, 2 semanas agora, hoje. E como o Gui comentou, né? Hoje estou batendo o volume de vendas em 2 semanas do que eu tinha em um mês com a plataforma anterior. E eu não tenho mídia ligada ainda. Eu estou aprimorando ainda o cadastro, porque o cadastro é outro problema que eu tenho antes de tudo. E algo que, cara, está sendo surpreendente. Simplesmente é surpreendente. E a nossa ideia é que o B2B, que está dia 16, né, Brunão? Dia 16, senão o Paulo me mata. Ele vai atender muito o mercado que já existe lá na România, nos Estados Unidos, que são as consultoras. São brasileiras que vendem os produtos lá, então elas já conhecem a marca. O objetivo do B2C é atender o mercado norte-americano, de pessoas que não conhecem a Romanel. E a Vetex não oferecia isso. Agora com a Shopify, a nossa expectativa é que isso vá acontecer. Então vai mudar esse cenário para a gente nesse mercado que ainda, por mais que a Romanel esteja há um bom tempo, o resultado ainda não veio. Então essa é a nossa ideia para a partir desse momento. Fala, Gui. Vocês vendem... Não, vou bacalhar. Vocês já vendem marketplace lá? Sim, na Amazon, só na Amazon. Tá. Mas é integrado do SAP, não era a plataforma. Beleza. Na plataforma, por que eu pergunto isso? Porque marketplace no Brasil é outro monstro. Né? Sim. É um monstro completamente diferente do mercado americano, que tem limitados players e tudo mais. Né? Lá, a Shopify tem uma parceria com a Amazon, que pode usar o Buy with Prime na tua loja. Legal, não Então, sabia. Tu pode plugar o Buy with Prime button, lá, o botão do Buy with Prime, e fazer todo o processo da logística da Amazon lá no mercado americano, mas vai processar no checkout da Shopify. Tá? Incrível. Poderoso, hein? Implementar esse negócio. Totalmente. Anota aí, Brunão. Obrigado, Guilherme. Obrigado. O Rafa citou aqui, pessoal, a questão dos aplicativos, né? Mais cedo foi falado para quem não trabalha com Shopify, defende outras soluções. Shopify precisa de aplicativo para tudo. Só esquece de falar que os aplicativos muitas vezes são gratuitos ou custam $3, $5. Então, assim, não é nada que inviabilize ou que torne o deal menos atrativo, não. Né? Outro ponto interessante, assim, eu sempre quis fazer um evento desse para mostrar na prática. Porque quem vê consegue notar a diferença. E por que não é ainda ou não era, né, tão falado no mercado? Como o Marcelo disse, Shopify é uma empresa de produto, que ela só anuncia alguma coisa quando já está funcionando. Ela já anuncia, ó, a partir de hoje aqui, ó, pode usar. E além disso, é uma plataforma internacional, hoje em mais de 170 países, que por muito tempo não priorizou o Brasil. Então, o Brasil tem muitas peculiaridades no e-commerce. E o Shopify, no início, não atendia checkout transparente, integração com o ecossistema local. Mas há alguns anos, esses gaps já foram sendo fechados um a um. E ninguém melhor que uma empresa de produto para fechar gap de produto. Então, isso hoje já não é mais realidade, mas ainda tem muita agência, muito player no mercado, continuando atacando as mesmas deficiências que hoje não existem mais. E por que alguns players fazem isso? Porque é lucrativo para eles. Ganha-se dinheiro com a ineficiência de outras plataformas. Se eu tenho uma agência, você como lojista, eu tenho um contrato de um pacote de horas com você. Se mais da metade das horas do pacote são só para corrigir coisa que quebrou, é muito lucrativo para mim. Você vai precisar de um pacote maior, se você precisar evoluir. Você vai ficar preso à agência. A gente tem um desafio grande lá, e todo mundo que trabalha com o Shopify tem esse desafio. O cliente de ongoing, o cliente de evolução, só fica se a gente conseguir gerar valor real, conseguir ajudar ele a crescer de verdade, porque senão ele vai embora, porque ele já está funcionando. Ele não fica só para manter funcionando. Né? Então são pontos relevantes aí que eu quis adicionar. Vamos lá, perguntinha rápida aqui, ainda antes da migração em si. A gente sabe que vocês estão falando de operações, empresas grandes, com muita gente. Conta bem rapidamente para a gente como foi esse processo, né, de sugerir Shopify, ou de alguém chegou com essa ideia, se eventualmente não foi vocês, e como que internamente
foi feito para que conseguisse fazer essa decisão e tomar essa medida de efetivamente migrar? Uma coisa é assistir uma palestra, outra coisa é chegar lá no dia seguinte, né, e falar, e aí, vamos fazer? Então, como que foi esse processo? Legal. No nosso caso, o Robson, foi bem mais simples, porque a Efise hoje ela é uma empresa completamente separada da Fortlab, operacionalmente tudo. Então ela tem os mesmos sócios, é incubada e tudo mais, mas a operação ela é a operação de vendas, TI e tudo mais. O que a gente tem de sinergia, tanto que hoje a gente comercializa, inclusive, produtos de concorrentes da Fortlab, né? A única coisa que a gente tem compartilhado em alguns casos é a operação logística, que aí a gente trabalha com estoque de fábricas, hoje são 9 fábricas, né, em 9 estados diferentes, então a gente já consegue atender o cliente de acordo com a fábrica mais próxima. Então, cara, isso daqui foi simples, foi conta. O Enel fez uma planilhinha, cadê o Enel? Ele falou assim, Guilherme, olha só, quanto você está pagando comissão na Vetex? O Marcelo me deu 3 meses na faixa ali, as 3 primeiras mensalidades. Vamos embora, fechou. Então, no nosso caso, foi bem mais simples. No nosso caso, Peraí. Ficou zerado, tá? 0-0. Então, saiu na vasca. No nosso caso, acho que talvez algumas decisões a gente tomou de forma um pouco mais arriscada, eu brinco, porque a gente não conversou com ninguém da Check, a gente não conversou com ninguém da Disco, a gente, como a Havaianas Alpargatas, resolveu fechar diretamente com a Shopify. Então, talvez diferente de vocês, que talvez tem um parceiro Brasil entendendo muito de Shopify e o que fazer, o que não fazer, como fazer os atalhos, os não atalhos, a gente não tinha isso. Então, mas acho que foi uma decisão, de novo, como companhia a gente entendia que fazia sentido tomar essa decisão e acho que nosso grande cuidado foi justamente entender o timing que a gente colocaria essa operação no ar. E aí eu preciso fazer um parênteses que é muito interessante. Nosso antigo contrato, falando de Havaianas, ele vencia dia 31 de dezembro. Falando de venda de chinelo e de mundo de e-commerce, novembro e dezembro são meses praticamente caóticos pra gente. A venda começa a acelerar em novembro e dezembro é melhor que novembro. E aí a gente ainda tinha com essa decisão de vou fazer uma virada de plataforma, não vou fazer uma virada de plataforma, quando eu vou fazer isso, entendendo todo o peso de marca que a gente tem, né, que carrega junto com isso, de experiência que a gente precisava virar para os clientes, a decisão que a gente tomou foi agosto, praticamente o site estava pronto e a gente foi deixando ele em staging e foi testando e foi usando tudo que a gente tinha para fazer e garantir que ele tivesse 100% redondo e a gente virou efetivamente no dia 26 de dezembro. Eu não deixei ninguém ter um Natal muito tranquilo, porque no dia 26 todo mundo ia ter que trabalhar. Então a gente tomou um pouco desse cuidado, porque era um risco que a gente estava tomando muito sozinho como empresa, sem ter nenhuma agência parceira. Então, acho que do ponto de migração, acho que esse, de todos os pontos, foi o mais diferente e talvez o mais sensível do nosso lado. Foi na raça. Eu, nesse momento, essa questão do convencimento é passado, essa é a verdade. Porque a gente que já está no mundo do Shopify há algum tempo, e a primeira loja que eu migrei como consultor de Shopify foi em 2017, quando tinha muito pouco ainda de ecossistema aqui. Era bem incipiente. E aí eu percebia a diferença que a gente poderia ter numa operação trabalhando com Shopify. Então, para mim, todo esse momento de convencimento te deixa um pouco incomodado. Você fala, cara, você vai para um negócio melhor, mais barato, com muita funcionalidade, muita facilidade no dia a dia da equipe, etc. Mas sempre tem a questão
do pé atrás, falando, não, eu não conheço, eu preciso saber de alguém que migrou, eu preciso falar com alguém que migrou e tal. E eu mesmo como consultor e tendo esse trabalho, né, de falar, não, isso aqui é o melhor para a sua empresa, conheço o mercado e tal, sempre existe essa questão de o pé atrás da migração. A Lu está me filmando ali, é uma delas, eu já estou tentando há algum tempo falar, para migrar e ainda não foi, mas um dia... Bom, eu acho que eu falo que tem, além de buscar a solução que poderia atender a Romanel nos Estados Unidos, eu tenho 2 cases que foram responsáveis. Um deles está aqui, que é a Havaianas. Na apresentação para a nossa diretoria, ele tem, nossos diretores, o CEO, ele tem um apego com algumas marcas, ele gosta muito, ele é uma pessoa muito humana. E quando eu apresentei, putz, o case da Havaianas, eles migraram, cara, ele falou, cara, é uma marca gigantesca, por que foi feito isso? Eu falei, cara, é porque a solução funciona. E aí ele simplesmente eu só tinha levado esse case e tudo mais, e ele simplesmente na reunião falou assim, ele falou, abre para mim a Boticário nos Estados Unidos, que eles estão com operação. E aí no plugin do Chrome, né, para você ver a ferramenta, qualquer plataforma, no momento que ele olhou o Shopify, ele falou assim, beleza, eu confio nos dois, pode migrar, manda bala, vamos fechar o projeto. Então, acho que você trazer, né, ter esse embasamento de grandes marcas que estão fazendo esse movimento para a solução que funcione foi importante para a decisão na Romanel. E está se provando em relação a esse curto espaço de tempo e o resultado que está trazendo. Amanhã tem a reunião de resultado, é um dos principais pautas da reunião, é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos e possivelmente, talvez, um futuro para o Brasil também. Legal, gente, muito bom, obrigado. Vamos para o próximo tema, que aí é o seguinte, tá bom, e aí, migrou? Como foi o início da operação, já na Casa Nova? Vocês estão em diferentes estágios aqui, tem gente que roda já há muitos anos, tem gente que roda há algumas semanas, mas conta pra gente de verdade o que vocês conseguem ver de diferença relevante, né? Coisa que muda o dia a dia, ou é a taxa de conversão, ou é o ticket, ou é a performance, SEO, que seria assim que torna o dia a dia mais fácil, mais produtivo e mais rentável ter atravessado a ponte e feito esse processo aí de migração? Bom, acho que tudo, né? Abre o menu. Exatamente. Acho que o que surpreendeu muito foi que o Bruno mostrou, a questão de edição em massa no cadastro do produto. Isso foi algo, o Diegão ali salvou a gente de uma maneira absurda. Cara, quando nós vimos essa solução, eu falei, não, para brincadeira, né? Mentira que dá para fazer dessa forma. Não tem que baixar a planilha, editar uma planilha, subir de novo, dar um erro de envio, de processamento da planilha, que tem limite de linhas. Então isso foi algo que assim, surpreendeu muito. E também a organização, que é extremamente importante no caso, para a Romanel, porque você tem a questão de departamentos, ela é muito bem definidas, né? Tipo alianças, no caso, anéis. Então, dentro de anéis, você tem algumas outras categorias que acabam virando departamentos que são relevantes. Então, dentro de anéis, eu tenho alianças, eu tenho solitários. Essa organização, de uma maneira, no momento de envio dos produtos na integração e criação da vitrine de categorias, coleções, é extraordinário. É um ganho de tempo absurdo para uma marca que, como novamente, lança 14 coleções por ano. Agiliza muito o trabalho, agiliza muito. E a questão de processamento sem indexação é o principal, não falei. Cada coleção era um planejamento de 48 horas, isso não é mentira, para conseguir o produto estar ativo, mesmo não tendo estoque. Não tinha subido estoque, mas só para ele ficar visível na vitrine. Desculpa atrapalhar. Imagina. Uma pergunta. O pessoal estava comentando aqui atrás, você falou aqui que para rodar, por exemplo, são 40 mil produtos que você tem, é isso? 40 mil SKUs. 40 mil SKUs. Para rodar esse catálogo, por alguma razão, hoje, Brasil, precisa de uma semana para quê? Para atualizar? Qualquer atualização que eu realizo que vai impactar em todas as SKUs é uma semana na Vetex Brasil. Por conta da particularidade que eu tenho 32 contas franquias dentro da operação no Brasil.
E o catálogo é inserido na conta principal da Romanel e refletido em cada conta. Então é exatamente 40 mil vezes 32. Entra. É o cash. É o cash. E outra, no Brasil eu tenho uma particularidade, Bruno, isso aí acho que você não sabe, é novidade, tá? A própria VTEX passou pra gente que eu não posso fazer limpeza de cache no Brasil. Se eu limpar o cache, eu derrubo a operação. Eu falei, meu, como assim? Eu tenho o e-commerce que roda desde 2018 sem a possibilidade de limpar o cache. Se eu limpar o cache, eu quebro a operação do Brasil. Eu falei, cara, não existe isso. Exatamente. Então, o dia que nossa loja sair do ar... Então quem derrubava o nosso checkout... Isso aí, a VTEX derrubou o meu. Derrubava o checkout. Não, mas eles já derrubaram o meu numa atualização. Numa atualização eles não prestaram atenção da própria plataforma em si, geral, para todo mundo. E eles não se atentaram que nós tínhamos uma certa particularidade no checkout, questão dos distribuidores. E eu fiquei 48 horas sem checkout, sem transacionar nada, com uns 32 sellers embaixo da minha estrutura. Achando que você está escondidinho limpando o cache umas 2 ou 3 vezes por mês. Pior que não. Se eu fizer isso, no dia seguinte estou fora. Bom, na minha opinião, o grande diferencial de você trabalhar com a Shopify é a liberdade e a autonomia que você tem no dia a dia da operação. É aquilo que o Bruno falou, a gente entende que na VTEX tudo que você precisa fazer em relação a layout, campanha, etc., você demanda um desenvolvimento, você demanda tempo, e aí precisa pegar o layout, passar para o desenvolvedor precisa fazer o desenvolvimento dele, a gente sabe o quanto isso é chato e ao mesmo tempo quantas idas e vindas numa operação de dia a dia você precisa para entregar exatamente o que você pediu. Na Shopify você tem muita liberdade de pensar como uma empresa, pensando na receita e venda e fazer isso com muito mais velocidade, sendo que a pessoa que não é técnica consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil e entregar num prazo muito menor. Então, os meninos falaram, entreguei um negócio em 20 minutos. Eu também demorei 20 minutos para fazer essa gestão de vitrine. Então, assim, a liberdade de você poder pensar e fazer isso se transformar em venda de uma forma muito mais rápida do que você faria em outras plataformas, não só VTEX, mas todas as outras tecnologias que a gente tem hoje no Brasil você tem muita dificuldade de fazer isso. Só uma observação. Essa autonomia que o Rafa está falando, e que inclusive a gente mostrou, é uma característica possível de Shopify, mas eu já vi lojas que não traziam essa característica. Por exemplo, a gente tem um cliente atual que foi feito o desenvolvimento da sua loja por uma agência, tradicionalmente VTEX, e o que eles fizeram foi desenvolver como se estivessem desenvolvendo para VTEX. Um grande blocão onde você não tem esse tipo de autonomia. Então, tudo também depende de como ela é feita, de como ela é desenvolvida para entregar autonomia para o cliente. Por padrão, ela permite, mas você precisa de um bom parceiro para fazer isso acontecer. Eu acho que talvez complementando de novo. Acabaram todas as minhas respostas. Fala do software. Não, vou falar que eu consigo, eu não dependo mais do cache. Se eu precisar atualizar um preço, eu atualizei e eu dei um clique e ele já está no ar. Que acho que é isso. Tudo que o Bruno e o Hélio estavam mostrando mais cedo é a nossa realidade. Eu acho que uma das minhas grandes surpresas, de novo, de estar numa operação muito mais robusta, com todo esse peso, é a agilidade que a plataforma permite que a gente tenha. Então, recentemente foi isso, assim, estava com alguma necessidade, pedi ajuda para alguém do meu time, deu 5 minutos, eles levantaram a mão e disse, não, tá feito. Eu já parei, voltei de tá feito, tipo, tá no ar? Não, já tá no ar, já tá pronto. Então, acho que tem muito disso de dar autonomia para os times, e aí, de novo, uma visão comercial de preciso agir com rapidez, preciso reagir rápido,
E aí pode ser de preciso colocar uma promoção no ar agora ou eu estou com o preço errado. Se eu estou com o preço errado, eu tenho 500 lojas nas minhas costas reclamando que eu estou vendendo com o preço errado e aí vai caindo o pedido para elas não vão atender esse pedido. Gira uma grandiosa bola de neve, porque aí cancela o pedido, a cliente entrando em contato comigo no saque. Então, o time ter autonomia e agilidade para fazer tudo isso, acho que assim, para o dia a dia deles e como reflexo para o meu dia a dia também é surreal. Assim, eu sei que já passei por outras ferramentas que era isso. Eu precisava subir uma promoção às 8 horas da manhã, eu replicava o preço meia-noite, rezava para que às 8 tivesse tudo refletido, mesmo assim eu precisava limpar cash. Mas eu podia limpar e eu não derrubava a loja de ninguém. Caiu. Exatamente. Então acho que esse ponto de agilidade, poder deixar o time mais mão na massa é fundamental. E acho que ganha para todo mundo. Deixa eu só adicionar uma pergunta, porque vale para a Rei e para o Gui, né? Porque uma coisa que o Guilherme comentou foi o seguinte: cachorro que foi mordido por cobra tem medo de salsicha. Rei, milhões de vocês que já estão há um pouco mais de tempo, apesar do Rafa também já tem conhecimento, mas o Guilherme da Romanel está há menos tempo na operação, que é uma dúvida muito recorrente de clientes da Shopify, assim, e o suporte? E o suporte da plataforma? Porque para mim está muito conectado com o que o Gui falou antes, sabe? O cara tá tanto receio do que ele já viveu, que às vezes o suporte acaba sendo um negócio que ele trata como bloqueio, né? Não, por exemplo, como é o suporte para vocês? E talvez a minha experiência de suporte seja 100% diferente da de vocês, porque, de novo, eu não tenho uma agência intermediária e é isso, meu suporte é direto, abre um ticket para a Shopify no mundo. É isso. E eu acho que, assim, a gente já passou por muitas coisas desde que a gente virou e antes disso eu cuidava das operações de Latam e já precisei fazer coisas de tipo, o menino que era de mim da conta saiu da empresa, o admin não está falando de ninguém, eu consegui resolver isso em um ticket. Abri um ticket, alguém me atendeu, me pediu um pouco de informação para confirmar que eu era eu, que eu podia ser responsável pela norma, resolveu. Então, acho que a gente tem muita segurança e, de novo, a gente já passou por muita coisa e para tudo a gente abre ticket e todos os times são muito atenciosos com a gente sente que eles estão realmente preocupados em nos ajudar a resolver o nosso problema. Não é só tipo, vou achar um plano B, vou te dar uma solução, um plano pronto. Assim, para algumas coisas a gente foi, de novo, muito críticos e muito chatos, e o suporte responde, e aí a gente bota a Deb na conversa, para entrar numa conversa mais de alto nível, porque eu, com a visão mais conversável, eu travo talvez na segunda linha técnica, então eu embarco todo o meu time, e os times, e aí, falando talvez de coisas mais técnicas, eles respondem muito no nível, e quando a gente manda provas, eles rebatem, então acho que todos os pontos que a gente precisou de suporte, a gente até então foi muito bem atendido. Por chat hoje em dia é muito rápido. E o que o chat não resolve, abrir um ticket vai para alguém que a gente realmente entende que é um expert no assunto, não é uma pessoa genérica tentando resolver meu problema. Interessante, gente. Suporte em português e, como foi falado, não é mandar uma mensagem de e-mail, fica 2 dias para ter a primeira resposta, não. Aguarda 5, 10 minutos, tem um cara ali para te atender e ele fica com você até o final. E depois pergunta, quer aproveitar a sessão já para ver mais algum ponto, alguma coisa? Então, assim, quando você não sai plenamente satisfeito, ele está ali, naquele momento, só por sua conta. Sim. Sem nenhum custo adicional. No meu caso, cara, 2 coisas no mundo que mais me deixam traumatizado é ticket e chatbot. Cara, eu vejo você abrir o seu ticket, cara, eu falei, putz, aquilo ali vai demorar certo. Sem brincadeira alguma, até hoje eu nunca precisei de abrir um ticket. Nossa, sorte de vocês. Porque a check resolve, eu abro na check. Na check eu abro, todo dia. Mas assim, é sério, por exemplo, eu precisei abrir uma vez só, que na verdade foi por chat, e aí o pessoal estava falando aqui da experiência do Nubank, é muito parecido, você abre o chat, tem um atendente na hora, primeiro vem uma IA, que não é um chatbot, se ela não consegue resolver, ela te encaminha para uma pessoa. Foi um usuário nosso que tinha uma autenticação de 2 fatores ativada, e aí por segurança ele não deixa nem o
o admin tirar isso, né, liberar. Então aí eu tive que entrar e tal, e aí em 1 hora tal eles resolveram. Então esse foi um caso. Os demais, eu uso muito o chat para tirar dúvida. Às vezes você tá lá, porque o que é legal, né? Quem gosta de tecnologia, às vezes eu entro lá na loja de aplicativo e falo, pô, peraí, o que tem de novo? É legal. É sério, o que tem de novo aqui? O que dá para implantar? Tal? Exatamente. Como se não tiver nada para fazer, vai lá e fica dando uma olhada. E aí sua cabeça, cara, abre um monte de oportunidade, porque, putz, né? Acho que quantos aplicativos tem? 15 mil? 16 mil. Então, assim, 18 mil. Então, assim, esse dia a gente tinha que fazer para o Instituto Água Viva, né? Eu chamei o Érico, um instituto que a gente, a Corte Leve tem, e falei assim, cara, precisa de um aplicativo tipo de doação do Vaquinha. Não, aqui é o aplicativo. Fez um Vaquinha. Pronto, assim, em 2 minutos, né? Agora, voltando à pergunta que era do que mais gosta na operação, a plataforma, ela é uma plataforma assim, a Shopify, hoje, ela atende todos os níveis de usuários com conhecimento da plataforma. Então, desde o básico, do intermediário ao avançado. E está todo mundo ali, muito intuitiva, né? Ágil e rápida. Então, por exemplo, cara, na Vtex a gente às vezes desenvolveu alguma funcionalidade que o estagiário tinha acesso ao Master Data. Que o Master Data já era um Frankensteinzão ali, parecia que você estava em 89, 90. Mas o cara ia e tinha acesso a todas as aplicações que você tinha feito. Então, desde sei lá, de uma aplicação comum, sim, até uma coisa mais que ele não deveria ter acesso. Então, eu acho que isso é muito bacana. O que o Bruno estava falando ali, de ser básico, de atualizar produto, cara, tem coisa mais básica ainda. Por exemplo, subir 5 imagens de produtos de uma vez só. Então, é um problema, né? Quem está na operação ali do dia a dia. O cache está virando piada, mas, cara, é uma coisa muito séria. A gente tinha problema de preço e, às vezes, estava um preço errado, você alterava o preço ainda ficava 40, 50 minutos para mudar. Né? Então, assim, imagina, a gente não tem um volume muito grande de pedidos, a gente tem pedidos com ticket médio grande. Agora, quem tem uma operação, imagina quantos pedidos teriam sido feitos com venda errada. E quando a gente fala de facilidade, por exemplo, a gente que trabalha com revende muita indústria, a gente tem que ter uma agilidade muito grande na criação de uma promoção. Então, às vezes, a fábrica te liga e fala assim, cara, olha só, tô com um estoque aqui, você não quer... Eu tenho 20 unidades. Eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia alterar praticamente nada. Hoje, para você ter uma ideia, na Black Friday a gente mudou todo o tema, fundo preto, papapá, PDP, né? Na véspera, em meia hora. Você vai lá, configuração, tema, cores do tema, não é? Escolhe as cores, pumba, aperta o botão, cria um tema, né? Antes de publicar, você consegue ver. Então, cara, é assim, qualquer pessoa sem conhecimento algum consegue editar um tema inteiro em meia hora para Black Friday, coisa que na outra plataforma talvez você fosse demorar um mês, teria que ter brifado um mês antes, e 30 mil reais. Né? Então eu acho que essa vai muito em cima do que eles falam. Cara, a gente tem que quebrar a cabeça pensando em como aumentar a performance. Exato. E funcionalidade. Não ficar aqui quebrando cabeça e investimento em trocar fundo de site. Né? Exato. Perfeito, pessoal. Estamos caminhando para o encerramento aqui, mas eu queria deixar uma última fala de cada um, que entendendo que vocês já tiveram no momento que às vezes essas pessoas que estão nos assistindo estão hoje, né, que se vieram no evento é porque eventualmente alguma abertura ali para pensar numa mudança de plataforma tem. Então, que conselho vocês dariam para eles de encarar esse desafio, tomar essa decisão, se é uma coisa que
fez diferença na operação de vocês. Poucas palavras, mas um encerramento e uma mensagem que vocês possam passar para eles nesse momento. Bom, eu acho que, pegando o gancho do Gui, a questão de focar hoje no estratégico, como aumentar a performance, está muito ligado que você precisa de tudo do básico bem feito. E acho que é exatamente o que a Shopify vai oferecer para você. O básico bem feito, bem estruturado e foca no resultado. Vale a pena experimentar, vale a pena testar. Não é um bicho de 7 cabeças, não tem essas dificuldades, não, pelo contrário, é fluido demais, tenho certeza que traz resultado. Eu acho que nem o Bruno falou lá no começo. Ele falar é uma coisa, a gente fala é outra, e eu não recebi nada pra estar aqui falando, não sei você. Não vai rolar desconto? Só filei uma boia aí. Não é desconto, não? Podia rolar umas mensagens. Mas realmente é porque a gente gosta muito da plataforma, a gente vê as dificuldades e o dia a dia que a gente tem com outras plataformas, a VTEX ou outras plataformas que a gente é muito simples de resolver em Shopify. Então eu acho que o conselho que eu posso dar para você, depois de ter clicado algumas lojas, está em processo de migração agora da Tauchar, é que vocês não vão se arrepender. Pessoas que estão ligadas em tecnologia, entendem do que está as dificuldades e tal, é uma coisa que vai fazer muito sentido, e até se quiserem os contatos para falarem sobre temas específicos, pelo menos o meu, estou super à disposição. Acho que talvez não ter medo e confiar. Acho que todo mundo, né? Eu já perdi as contas de quantas plataformas eu migrei. A primeira é sempre mais difícil, chega um momento que a gente entende que faz parte do processo e é sempre mudanças para melhor. Então, acho que é isso, é ter muita confiança na escolha que é feita. Eu acho que a gente teve muita essa confiança no momento que a gente escolheu o Shopify, e no momento que estava escolhida, a gente abraçou tudo que ela tinha para entender, abraçou o projeto e fez o nosso melhor para fazer ele acontecer. Então, acho que o meu recado é praticamente isso. O meu, eu acho que o principal motivo de vocês mudarem é porque o canal VTEX hoje é queima-fio. Sem sacanagem alguma. Eu tava com uma vaga de head de e-commerce e falei assim, cara, se chegar na entrevista e perguntar qual pergunta de seleção, qual a melhor plataforma? Se o cara falar VTEX, fala assim, cara, você já não entende nada, vaza. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Então, assim, não tô, gostaria, mas não tô, não. Aí, Marcelo, uns meses. Vamos pensar. Mais um sócio. Não, mas é sério, o Rafael falou aqui e é uma verdade. É muito fácil a gente vir aqui falar quando realmente a gente acredita no produto. Então, assim, não tem razão alguma de não migrar para Shopify. Parte tecnológica, muito melhor. Custo, muito melhor. Né? Então, assim, a parte navegabilidade, muito melhor. Simplicidade, então, tipo assim, não tem. Se você falar o seguinte, me dá um desafio, o que a outra supera, porque às vezes tem alguma coisa, você fala assim, putz, tem uma coisa ali que eu gostava muito. Para mim, não tem. Não consigo, pelo menos eu não consigo lembrar, eu teria que pensar aqui. Então, eu acho que, assim, é uma decisão fácil de ser tomada. Talvez ela pode ser difícil de convencer, outras, né, mas você tomar essa decisão, ela é muito simples, né? E tudo dentro da ferramenta te leva a isso. Eu acho que, assim, a vida, a gente sempre tem que alinhar as expectativas, né? Eu acho que a VTEX, ela é muito boa no marketing. Ela é muito boa, a gente tem que tirar o chapéu de verdade, visto o evento. Só que ela alinha a expectativa lá em cima, né? Porque a gente que vai empreendendo, eu comecei no e-commerce, né? No WordPress, aí você vai avançando e tal. Então você vê a VTEX como um ponto de, opa, eu cheguei aqui e estou começando a avançar. Então na hora que você
antes de ter o contato, que você vai e participe e vê, você acha que é um mundo completamente cor-de-rosa, talvez por isso. Mas não é, né? E o da Shopify comigo foi completamente o oposto. Eu não fui com tanta expectativa. Eu fui para solucionar um problema. O Marcelo, primeira reunião, perguntou para mim, Guilherme, o que você quer? Eu falei assim, Marcelo, eu quero o seguinte, você vai lembrar. Eu quero que o cliente entre no meu site, escolha um produto, abre a PDP, clique em comprar, paga e finaliza. Ele deu risada. Eu falei assim, é isso. Porque dentro da Vtex, esse caminho não está acontecendo. O site pisca, o preço aparece e volta, chega no checkout da pau. Eu não conseguia ter isso. Eu falei, depois a gente avança. E quando a gente entra na Shopify, ela entrega muito mais do que o básico. Então hoje, por exemplo, eu tinha dashboards completamente à parte para tudo. Campanha de marketing, conversão, né? A gente tinha tudo em dashboard extra. Hoje a gente usa, não só usa a parte de marketing e o dashboard da Shopify, como a nossa agência de performance usa, porque ela mede muito melhor do que o próprio... Não é que ela mede melhor, né? Ela vem muito mais assertiva, simples, né? E detalhada. Você entrar no painel. Então, o que economizou para a gente também de recurso, de BI, assim, também foi algo muito... Bom, enfim, a gente ficaria aqui mais uma vez. Quero fazer uma analogia rápida, porque aqui a gente está falando com pessoas com bastante propriedade, cada um a seu estilo e em seu momento, dentro do mercado de e-commerce. E a analogia que eu consigo fazer para vocês, para quem é mais velho e que viveu isso, que ainda não vive Shopify, está ouvindo hoje essas histórias todas, eu sou, por exemplo, muito grato à minha vivência na Vtex. Me fez um profissional melhor, porque eu tive que aprender a extrair mais dela, porque tudo era mais difícil, tudo era mais complexo. Eu me lembro de quando eu, em casa, meu irmão mais velho, ele montava computadores. E essa é a sensação que eu tenho até hoje quando eu falo com gente que trabalha com Vtex. Que até agora o cara está montando computador. E a gente tem aqui o iPhone. Eu não preciso mais saber montar o computador. Eu preciso saber usar ele. Muda a perspectiva a respeito do que você precisa. Porque o básico não deveria ser tão difícil. O médio não deveria ser tão difícil. E o complexo, ele tem que funcionar muito bem para que alguém chegue e auxilie, né, naquilo que é complexo, mas que funcione. Exato. Então, para mim, eu quis somar esse ponto ao que você trouxe. E eu acho que uma outra coisa que vale muito a pena também, que eu estava conversando com a Renata mais cedo, é o seguinte. Cara, se você fizer a conta, né, do que você já vende, do que você pretende de projeção, já fecha. Agora, e o que você deixou de vender? Tá entendendo? Isso, para mim, é o que mais pega, né? Que a gente tava falando, eu falei assim, cara, agora você imagina todos os sellers juntos em um mês, que durante, né, teve 3 dias que caiu o global, o checkout. Eu falei, cara, imagina se botar na conta todo mundo aqui, o quanto todo mundo perdeu. Deixou de ganhar. Então, esse é um cálculo que também tem que entrar. Né? Eu não sei como medir, mas eu acho que tem umas moedinhas para pegar aí também. Legal, pessoal. Vamos ter um tempinho aqui para abrir pergunta. Então, aproveitem aí esse timaço aí. O Érico também, eu e o Érico participamos, se você quiser. Quer fazer uma pergunta? Por favor. Pergunta para a Renata. Você que tem um time interno, Renata, qual que é o tamanho, como que é o teu time interno hoje para cuidar da Shopify? Hoje no meu time eu devo ter umas 15 pessoas, mas aí é para fazer de cadastro de produto, gestão de campanhas, toda a parte operacional, time de saque. E falando de parte de tecnologia, fica num braço um pouco separado, a gente deve ficar com 2 devs, uma UX, uma PO. Esse é o grandioso tamanho do nosso time. E é só para lá do Brasil ou para outros também? Só Brasil. Tem algumas coisas que a gente tenta fazer troca de tipo, já subiu nos outros países, UX. Fala aí com... que a gente acaba aproveitando e trocando muito, até porque
Hoje o Dev, que está tocando nos Estados Unidos, ele já cuidou de Latam, ele mora no Brasil, então ele entende um pouco mais dos mercados, entende muito da plataforma, então a gente aproveita desse benefício também de pessoas com muito conhecimento de plataforma dentro de casa para fazer essa troca e facilitar, porque, de novo, é todo o time interno, então a gente às vezes tem uma curva de aprendizado da plataforma, talvez um pouco maior do que se a gente está com vocês que estão muito mais no dia a dia, sabendo tudo que está acontecendo. Uma pergunta para o Guilherme, cara. Você falou da sua conversão lá com a Vertex, assim, quase piada. Mas a que você atribui a uma conversão tão ruim? Quais eram os principais problemas que você tinha? Você está conseguindo fazer que hoje é melhor resolvido? Cara, antes de tudo foi quando eu entrei, né, na Romanel, foi em setembro do ano passado, e nós demoramos acabei demorando um pouco, né, até por conta de entender um pouco como estava a estrutura do Brasil, e então acho que mais ou menos em dezembro nós começamos a analisar, olhar um pouquinho mais para os Estados Unidos, que foi essa necessidade, porque no Brasil tem uma certa particularidade, dezembro para mim, ele é muito bom, mas é começo de dezembro, porque o Brasil atende as consultoras, então elas se preparam para o Natal. Natal, para mim, morreu, né? A semana do Natal mesmo. E foi onde consegui olhar com mais carinho. Cara, tráfego estava rodando perfeitamente das campanhas que já rolavam anteriormente, não tinha nenhuma mudança drástica, questão de criativos também na mesma forma. O que foi de analisar mesmo era o bounce, cara. Era gigantesco de uma forma, principalmente quando a pessoa chegava no checkout. E o meu checkout, ele tinha uma particularidade, porque ele tinha 2 políticas comerciais rodando simultaneamente, tanto para a consultora nos Estados Unidos e para o cliente final. E no momento que a pessoa colocava o produto no carrinho, ele ia para o checkout e pedia login, ou o cadastro. Só que uma tela totalmente fechada. Só que a Vertex tem uma particularidade, né? Quando a pessoa acessa, ele precisa carregar uma política comercial. Então eu carregava a política comercial B2C para trazer o preço final de venda. Se era uma consultora, quando ela fazia o login, o checkout era zerado. Então você imagina a experiência a consultora acessava, ela lotava o checkout dela, aí quando ela fazia o login dela, mesmo sendo cadastrada, ativa e tudo mais, checkout zerado, porque é para política comercial 2, que era para dar o desconto dela para ela revender. E foi no momento que eu falei, cara, isso não existe. E aí o outro ponto, acho que foi crucial, eu comentei até com o pessoal lá atrás, eu tenho um diretor que cuida da operação nos Estados Unidos, o Bruno não conhece bem o Paulo, e nós tivemos uma situação que simplesmente apareceu a opção de boleto no checkout, e ninguém tinha feito nenhuma alteração. E foi, puxamos o backlog, puxamos tudo. E ele me massacrando. Cara, o que vocês fizeram? Cara, ninguém fez nada. E aí, beleza, chamado, vai ver, tá funcionando, tá normal, não tá aparecendo. Eu falei, lógico, não tá aparecendo, mas apareceu, tem print, eu tenho consultora mostrando que apareceu o boleto, tudo. E aí foi onde a gente falou, cara, a experiência tá horrível. E é exatamente isso, não tinha fluidez, que é o mercado norte-americano. Que nem o Diego estava comentando que para ele surpreendeu do checkout, né, da Shopify. Ela tem ainda o Shopify Pay. Se você já fez uma compra em algum e-commerce Shopify e se cadastrou, se você acessa outro e-commerce que não tem nada a ver, é outra operação, ele carrega suas informações. Já pronto. O Paulo, ele fez uma compra lá no checkout, ele demorou 2 segundos para fazer a compra. Tentamos simular um erro de cartão, ele não conseguia colocar um cartão errado para fazer um erro de simular o cartão errado. Ele veio mandou pra gente, cara, não tô conseguindo errar para vocês verem se vai integrar com SAP ou não, se o pedido vai descer. Aí beleza, criamos uma outra conta no Shopee, beleza, aí não transacionou, não fez nada, não saiu do checkout. Então isso foi o que nós entendemos que na Vertex, cara, a experiência era totalmente nula, não fluía de forma alguma. E mesmo às vezes uma consultora que ela era já cadastrada, tudo certinho, quando ela chegava no momento de login, ele simplesmente em alguns momentos, assim, vamos dizer, uma grande maioria, existia um erro de consulta no famoso Master Data, naquela maravilha. Ele falava que o e-mail era inexistente. Só que eu tinha o cadastro, é uma consultora, ela é revendedora, ela tem um histórico de compra, ela
se mantém ativa para atender os pedidos das clientes dela. E era algo que o Paulo mesmo falava pra gente. Ele falou, cara, para a consultora querer comprar nosso e-commerce, ela realmente precisa. Ela não consegue vir na loja aqui comprar e ela realmente quer comprar Tem que o produto. explorar, né? E esse foi o principal. E agora, cara, como eu falei, e 2 semanas, o volume de pedidos de 2 semanas é de 1 mês. Que eu tinha anteriormente, com mídia ligada. Hoje eu não tenho nada de mídia ligada. Somente o que eu tenho de Instagram, de SEO, as próprias consultoras, às vezes elas acabam comprando também só para fazer o teste, foi muito bem aceito. E o B2B, essa é a expectativa também. Para que eu tenho um bom leque de consultoras lá nos Estados Unidos, a maioria são de brasileiras, mas elas preferem na loja ou comprar por telefone com as vendedoras do que comprar pelo e-commerce. Para todos. Hoje, dentro da Vetex, há mais de 10 anos, o checkout na questão de envio só funciona com planilha. Você não tem conexão com a... Já até sei quem vai te responder. Como que vocês fazem isso? Como que é a performance disso hoje na questão de integração com transportadoras, essas coisas que vocês usam algum TMS integrado? Como é essa parte? Claro, é que a minha impressão no Brasil é diferente. Pode descascar. Cara, é complicado. A gente tava falando sobre isso agora há pouco, né? Eu falei assim, Gui, como que você faz o teu frete? Eu falei assim, porque na Vetex só tem 2 jeitos de você fazer. Ou você faz frete grátis, ou você faz um frete fixo. Não, planilha esquece, cara. Não tem como. Hoje a gente trabalha, por exemplo, hoje a gente tem, no nosso TMS, a gente trabalha com mais de 35 transportadoras, né? Por quê? Porque o nosso produto ele é muito pesado e é muito volumoso, ele é muito grande. Então, cara, eu não tenho uma transportadora só, gostaria de ter uma Logi, uma dessas que você fecha contrato nível nacional e vai. Então, cada região eu tenho uma transportadora que ela faz só parte do estado e tal. Então, por exemplo, se você for pegar... Eu lembro de subir se você for subir uma planilha da Total Express, por exemplo, que faz Brasil inteiro, não só você tem que subir naquele formato bizarro de planilha, como você não pode subir uma planilha. Tem que ser 7 planilhas, porque uma só dá excesso de linhas. Né? 65 mil linhas limite. Então, para Total Express eu tinha 7. Se eu estou falando de 35 transportadoras, 35 vezes 7. Num padrão que não é padrão de transportadora. Você tem que transformar aquilo lá, mas tudo bem, você dá um jeitinho e vai. Só que aí chega... Eu lembro que tinha casos que a transportadora falou assim, vou fazer reajuste de 5%. Eu falei, não vamos nem atualizar a planilha. Eu vou entubar esses 5% aqui e vai, mas não vou mexer. Toma esse prejuízo, né? Não vai. Então, assim, hoje a gente faz a gente tem 2 tipos, né, de transporte. A gente trabalha com TMS. Hoje a gente trabalha com uma empresa capixaba, que tem os amigos capixaba aqui, que é a Frete Rápido. Mas a IntelliPost também tem integração, que, né, acho que a gente trabalha com a IntelliPost. Então é muito tranquilo. Você vai lá, baixa o aplicativo da Frete Rápido, bota o token. E a configuração você faz, por exemplo, no TMS. Eu acho que até dá para fazer também algum tipo de regra, né? Tem aplicativos que faz regra, mas como a gente trabalha com 80% da nossa venda é marketplace, a gente faz as regras por marketplace, por canal. Então, hoje a gente tem mais de 450 regras de frete. Existe um cuidado enorme por parte da Shopify, porque para um TMS funcionar direito, ele precisa te responder num tempo hábil para que você não perca a conversão. Então, existe um processo de homologação chato pela Shopify para diferentes tipos de aplicativo. Então, quando a gente está falando de um TMS, o cara cadastrar lá e ter um app lá dentro, os caras são muito críticos. É bem chato. A gente fez o app da IntelliPost, por exemplo. A gente desenvolveu ele para a IntelliPost. Os caras são chatíssimos. Mas a partir do... Por quê? Porque eles se preocupam com quem? Com o cliente. A performance com o cliente final. E outra coisa que era um problema, que é o seguinte, a Vetex, ela não deixava você integrar o cálculo de frete e prazo, mas deixava integrar o rastreio.
Então ela deixava, não sei, talvez por algum motivo estratégico, ela não queria liberar isso dos TMS, mas ela deixava você fazer integração para ele atualizar o rastreio. Só que é o seguinte, hoje na nossa operação, a logística tem que expedir o produto exatamente pela transportadora que cotou no momento da venda. Por causa do custo e por causa do prazo que foi apresentado. Ah, mas ela faz a mesma região. Faz, mas ela faz com prazo diferente e vai dar problema. Então a gente tinha esse problema também. Hoje acabou. Porque o cara foi lá, entrou, botou que o CEP dele vai pela Braspress, caiu no RP Braspress, vai para a frejada, ela volta, aí lá faz conciliação de frete, aí é outro esquema, né? Mas ele faz o processo todo. Talvez só complementando, dando um exemplo nosso, a gente tem praticamente 500 lojas plugadas no Omni. Então é isso, a gente tem grandiosos... Eu tenho Ship from Store, Ship from CD, então, e 4 modalidades de entrega. Então eu tenho econômico, eu tenho normal, eu tenho express e tenho super express. E a gente tem tudo isso cadastrado e aí eu tenho regras diferentes. Então super express eu consigo atender São Paulo e Rio. A normal eu consigo atender Brasil inteiro. Então a gente consegue cadastrar todas essas regras de que CEP está saindo para que CEP está chegando, qual é o multi-origem. Qual é o peso do produto, porque a pessoa pode estar comprando um chinelo, a pessoa pode estar comprando uma mala, a pessoa pode estar comprando 100 chinelos. Então a gente consegue fazer toda essa configuração e é isso. E como fazia antes? Não fazia. Não fazia porque na época a gente não tinha um Omni plugado. Não tem como Não fazer. tinha como fazer. Então hoje a gente tem essa possibilidade de fazer esse multi-origem, os multi-destinos, multi-transportadores. Perguntas? Caramba. Mais alguém? Eu tenho um negócio um pouco diferente. A nossa marca é muito mais brand first do que o e-commerce. A venda acaba sendo um pouco mais importante pra gente. Acho que talvez a Renata, porque é uma marca tão grande como Bom, eu sou da Souvenir e a gente é muito mais brand first do que o e-commerce. A gente acaba sendo um pouco mais importante pra gente nesse momento. E eu queria saber talvez um pouco da Renata, que está no Alpargatas e talvez seja um pouco parecida com a gente com essa guerra de canais. O quão flexível é a Shopify para isso? Defina a guerra de canais. A gente como marca, a gente acaba não podendo competir com outros canais, não sendo uma marca que vem. Acho que hoje, pra gente, a gente brinca que a gente é uma marca que acaba vendendo, mas não é o nosso principal foco. É muito mais fazer parte da jornada de compra do cliente, de escolha de marca, que exatamente venda, independente do canal que ele compra. Hoje a Havaianas, a gente é indústria e a gente é canal de venda. E falando como companhia, o nosso B2B tem uma força muito maior do que a gente tem, então eu brinco que eu sou um grãozinho de areia dentro de um universo gigante. Mas a gente tem muito essa clareza do papel do nosso site. E aí, às vezes, eu sei que o mesmo chinelo que eu tenho no site, por favor, façam de conta que vocês não ouviram isso. No site eu estou vendendo um preço, se você for no supermercado, ele vai estar mais barato. Eu tenho que aceitar isso e eu tenho que trabalhar os meus diferenciais. Ao mesmo tempo, eu tenho uma colega em Farm que não tem no supermercado, que só tem no e-commerce das nossas lojas próprias. Esse ano e ano passado a gente lançou a Colari com Dolce & Gabbana, locais muito específicos. O supermercado não consegue me entregar uma experiência que talvez nas nossas lojas a gente entregue e no nosso site a gente busca entregar. Então acho que a gente tem muito mais essa clareza do papel de cada um, onde cada um vai atuar. Então o B2B ele vai me ajudar a garantir capilaridade, vai garantir que eu esteja em todos os lugares. As nossas lojas próprias, nossas lojas físicas, a gente vai trazer uma experiência. Eu vou ter a personalização do chinelo, então eu vou lá comprar um chinelo branco liso, mas eu vou botar um pingentezinho de Swarovski. Eu só tenho na loja. Romanel. Então acho que é muito mais esse papel de entender a jornada do cliente. Eu acho que a gente também vem fazendo um movimento de entrar em marketplaces para tentar acompanhar um pedaço de mercado que algum distribuidor ou, enfim, algum outro cliente nosso por outro canal está abraçando ele, mas acho que
de novo, é muito isso de ter clareza de eu vou até aqui, eu não vou querer talvez entrar numa guerra de preço, talvez seja o caso de vocês, ou talvez oferecer uma experiência que eu vou dizer, esses tempos eu precisei, minha mãe queria pintar uma parede de casa, eu baixei o app de vocês para fazer o teste da cor, como é que fica na parede. Eu acho o máximo. Então, é achar esses diferenciais, essas vantagens de cada um dos canais, entendendo que tem horas eu vou fazer algumas coisas que são muito mais branding do que performance. Mas tem horas, numa Black Friday, por favor, não me segurem desconto, porque é o meu momento de brilhar. Mas aí tem a desculpa, né? Exato, é o meu calendário. Como a gente já está chegando no final, a gente tem mais uma última pergunta para a gente poder finalizar. Vamos perguntar mais alguém? Não? Por favor. Na verdade, tipo, é mais um depoimento. Assim. Por favor. Microfone sem fio, muito bom. Microfone e caixinha sem fio. Eu acho que até uma pergunta, mas um depoimento. Na verdade, nem sabia qual seria. Você me convidou. E nem sabe o que você vai contar. Veio pela comida. A gente tem um e-commerce parecido, né? A gente tem 3 marcas de e-commerce. Desde lá do começo, a gente pegou o Shopify. E a gente foi no Vertex ontem, conheceu a Vertex, assim, eu tem o stage da Vertex. A pessoa me pergunta assim, qual é a tua dor? O Shopify sempre foi muito bom. Eu não perdi meu tempo, sabe? Pensar em crescimento, pensando tipo, no Shopify, que não dá, sei lá, do meu de carro que tá longe, com a experiência de vocês, eu tive uma experiência muito diferente. Então, a energia foi muito pro negócio, menos pro site, sabe? Exato. A gente vai pegar essa aqui. Qual a sua marca? Fala comigo. A gente tem 3 marcas. A primeira marca é a Fita Negra, uma fita francesa, que eu sutiã. E hoje a gente está indo para a sutiã. Vocês bombam nas redes sociais, hein? Eu sou muito impactada. Tentando aí. Um de desconto a gente vai fazer também aqui. Como que chama? Fita Up. A segunda marca nossa é a Ah, que grupo. Ah, que legal. Dá uma. A terceira é a Guava. A gente tá bem no público feminino. Desde o começo do Shopify, tipo, assim. Bom que não foi, tipo, eu tô me chato depois. Legal. Se eu tivesse feito esse caminho. Só um ponto aqui, Bruno, bem rapidinho. Eu lembrei, eu acho que é relevante, né? Fui falando aqui mais cedo, e Shopify atende desde o cara que está abrindo a loja hoje com a primeira venda até o IPO, muito depois do IPO, tem lojas vendendo aí bilhões. E o que é interessante nisso? Não é que tem diferentes produtos que, se você for crescendo, você tem que migrar para uma outra Shopify e construir uma loja nova. Não. É só ir lá e fazer o upgrade do plano. Quando você já cresceu, no Shopify tem um fator interessante, que tem a parte fixa e a parte variável. À medida que você vai crescendo, aumenta a parte fixa, mas diminui a parte variável. Então, o que acontece? Você faz a conta e fala, não, já vale a pena migrar de plano, eu vou pagar menos percentualmente do que eu estou pagando hoje. Então, você aumenta as funcionalidades e diminui o custo final de plataforma. E aí, mesmo uma loja Plus, que é o plano mais completo, libera mais funcionalidades B2B, você não precisa de uma loja nova. E ainda no Plus tem vantagens como você pode criar várias lojas dentro da mesma conta. Então, assim, é muito diferencial. Realmente por mais que seja difícil migrar, imagino que pode ser a última migração que você precisa fazer. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando no final, já chegamos, na verdade. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, pelo testemunho verdadeiro que vocês trouxeram de vivência mesmo, com uma plataforma que vocês já viveram antes com a Novo. Obrigado pelo tempo, disponibilidade real de vocês. Obrigado ao pessoal da Check também. A gente vai estar aqui para conversar com quem quiser a respeito, tirar dúvida, a gente sabe que está tarde.
Vamos ficar aqui mais um tempo, mas a gente está à disposição. O time da Disco está por aí espalhado, o time da Crack também, todo mundo por aqui organizado. Estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouco mais. E a gente só arranhou o Shopify hoje, gente. É um universo muito interessante para vocês explorarem também. Para fechar, eu também queria pessoalmente agradecer